A paz do Senhor Jesus, estamos de volta com mais um momento com uma palavra. Desde já gostaria de agradecer a todos que têm participado conosco no nosso ministério, que se inscreveram no nosso canal e têm compartilhado as mensagens. E se você que está nos ouvindo ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, faça parte do nosso ministério e divulgue a palavra de Deus com as pessoas que precisam ouvir uma palavra de consolo, de fortalecimento e direcionamento para os nossos dias. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre um convite irrecusável. Um texto muito precioso para nós, porque esse texto é o texto que o Espírito Santo usou para a nossa conversão. Há muitos anos atrás ouvimos a palavra de Jesus Cristo e ouvimos o convite e aceitamos o convite e hoje estamos aqui pregando a palavra. Esse é o texto que o Senhor falou conosco, profundamente transformou as nossas vidas. Um texto que está em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, quando Jesus faz um convite maravilhoso a todos que se encontram cansados e sobrecarregados e Ele oferece descanso, consolo e direcionamento. Nós vamos meditar sobre esse convite como algo especial que o Senhor faz à sua vida neste momento. Nos faz a cada um de nós, oferecendo para as nossas vidas o consolo que tanto precisamos nos momentos mais difíceis, dificuldades ou que passamos de uma forma comum e às vezes não sabemos como nos portarmos diante deles. Então o Senhor, Ele nos faz um convite, porque Ele deseja aliviar as nossas cargas. A primeira mensagem que nós encontramos em relação a esse convite que Jesus faz é quando Ele se prontifica a nos ajudar em todas as circunstâncias, em todo o tempo, diante de qualquer situação. No versículo 28, Ele diz assim: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Ele nos faz um convite especial porque Ele deseja aliviar as nossas cargas. A proposta de Jesus Cristo aqui é uma troca, né? E eu diria que para Ele não é uma troca justa, porque Ele está trocando uma qualidade de vida, Ele está trocando algo maravilhoso, né, por aquilo que é pesado, por aquilo que é difícil. Para nós é uma troca extremamente proveitosa, né, mas para Ele, nós conhecemos a palavra, sabemos que essa troca o levou à cruz, a carregar a cruz até o Getsemane e ali se entregar em nosso lugar e assumir as nossas cargas, as nossas dores, como está lá no livro de Isaías, no capítulo 53, em que encontramos que Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, as nossas vergonhas, nossas decepções. E o castigo, né, que deveria estar sobre nós foi lançado sobre Ele e pelas suas pisaduras, né, pela sua caminhada, pela sua entrega, pela sua vida, nós fomos resgatados e hoje temos vida nele para a glória do nosso Deus. Então, para nós foi uma troca preciosa, para Ele uma troca que rendeu dores, sofrimento, mas no final, o próprio texto diz que Ele conquistou o fruto do penoso trabalho, que somos nós, nos dando a salvação e criando em nós, através da ação do Espírito Santo, a realidade de sermos chamados filhos de Deus. Mas como podemos receber esse alívio, né, de Jesus? Como é que é possível receber esse alívio, já que Ele nos convida para nos aliviar das nossas cargas? Nós vamos aprender, né, dentro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de João, alguns princípios aqui que precisamos aplicar às nossas vidas. Primeiro, nós vamos aprender sobre que vida é esta que Jesus oferece. Qual é a vida que Jesus oferece? Hoje existem muitas propostas de vida, de estilo de vida, através até de muitas religiões. Mas Jesus nos oferece uma vida que possui algumas particularidades, algumas características que só Ele pode nos dar. E a primeira está em João, capítulo 10, versículo 10. Um estilo de vida em abundância, né?
O texto vai dizer assim, que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida em abundância é uma vida em toda a sua totalidade de realização, de provisão, de proteção, de cuidado, é o que o texto diz ali. É uma vida de certezas, é uma vida de esperança. Vida em abundância é uma vida de respostas, é uma vida de cuidado, em que Deus demonstra um cuidado todo especial para aqueles que estão em Cristo. Mas essa vida também possui como característica uma vida de relacionamento com Jesus, uma vida de relacionamento com Ele. No mesmo livro de João, no capítulo 15, no versículo 5, ele diz que sem mim nada podeis fazer. Ele diz que sem Ele nada podemos fazer. Para vivermos intensamente essa vida, para vivermos plenamente uma vida que possui um significado que agrada aos nossos corações, que nos satisfaz, precisamos ter uma vida de relacionamento com Cristo. Só um relacionamento com Cristo podemos lançar sobre Ele as nossas angústias, podemos confiar a Ele as nossas expectativas, nossa esperança, e podemos ouvir dEle as palavras que precisamos ouvir para continuarmos seguindo a nossa trajetória de vida. Então, Ele nos oferece uma vida de relacionamento com Ele. E por último, Ele também nos oferece uma vida de compromisso com Ele. No capítulo 15 de João, no versículo 14, Jesus fala que Ele se compromete com aqueles que se comprometem com Ele. Ele chama de amigos. E Ele diz que os seus amigos são aqueles que ouvem a sua palavra e o obedecem, aqueles que fazem a sua vontade. Essa relação de amizade é traduzida por uma relação de obediência inquestionável, uma relação de obediência ao que Jesus fala, ao que Jesus manda, ao que Jesus orienta. E ele chama esses de amigos. Os amigos são aqueles que ouvem a sua voz e aqueles que obedecem a sua voz e faz aquilo que ele manda. É uma amizade respeitosa, é uma amizade que considera Jesus como o princípio maior da existência. E assim, ele começa a nos aliviar das nossas cargas. Então, o primeiro convite é um convite a nos aliviar das nossas cargas, a tirar os nossos pesos, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, aquilo que inquieta nossos corações, aquilo que está pesando sobre a nossa cabeça, aquilo que não está nos deixando caminhar de uma forma progressiva e, eu diria, uma forma mais satisfatória. Então, tudo que pesa sobre as nossas vidas, Jesus Cristo se oferece a aliviar, a nos aliviar desta carga. Mas Jesus também nos convida porque Ele deseja direcionar as nossas vidas. Não basta apenas tirar o peso de nós. Não basta apenas nos aliviar se nós não soubermos para onde temos que ir ou por onde devemos caminhar. Então Ele nos convida a nos direcionar. Olha o versículo 29 do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, a parte A diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Jesus aqui, Ele deseja trocar conosco, as nossas cargas pelo seu estilo de vida. Ele deseja não só tirar o peso, como diz a própria palavra, não só nos aliviar do peso, mas nos direcionar. Interessante prestarmos atenção nessa figura utilizada pelo Senhor Jesus aqui, quando Ele cita o exemplo do jugo. O jugo era uma peça feita de madeira e colocada sobre a cabeça, próximo ao pescoço dos bois, que aravam a terra para que o semeador pudesse semear a terra. E esse jugo dava a direção certa, esse jugo unia um boi ao outro, não permitindo que eles se desviassem do caminho. Então o jugo que Jesus quer nos dar é um jugo de direcionamento, não é um peso. Ele não quer criar em nós uma sensação de vivermos como prisioneiros, pelo menos não no sentido de nos sentirmos acuados ou coagidos, mas pelo contrário, no sentido de estarmos amarrados a Ele, ligados a Ele, sendo conduzidos por Ele pelo caminho certo para vivermos da melhor forma possível. Então Jesus, Ele nos convida porque Ele deseja direcionar as nossas vidas.
dar a direção certa para as nossas vidas. E Ele deseja trocar conosco, né? Uma direção própria que temos, uma autoridade de vida própria que desenvolvemos através do nosso crescimento, né? Como homens, mulheres, através da nossa maturidade, por uma vida de dependência dele, sendo conduzidos por Ele, segundo a vontade e segundo o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então Ele deseja nos dar o mesmo compasso, né? A mesma forma que Ele caminha sobre a terra, a mesma forma que Ele caminha agindo sobre todas as coisas, Ele deseja colocar também em nossas vidas. Então isso significa que Jesus quer nos conduzir no seu caminho, né? No seu ritmo, e nos ajudando a não pararmos e a não perdermos a direção certa da nossa vida. Às vezes tomamos decisões erradas, fazemos escolhas erradas, e aí precisamos sim nos submeter a esse jugo. Ele fala, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Precisamos nos submeter a esse jugo para sabermos, aprendermos a dar o próximo passo de uma forma acertada, tomarmos decisões que realmente agradam ao Senhor e, consequentemente, sejam suficientes para as nossas vidas, nos conduzindo ao próximo momento da vitória no Senhor Jesus. Então, tão importante quanto caminharmos sem peso, é caminharmos sobre a direção de Jesus. É sabermos que estamos caminhando, estamos no caminho certo, que é Ele, fazendo a coisa certa, porque queremos chegar a um destino certo, um destino proposto pelo Senhor para as nossas vidas. É difícil, porque às vezes nos sentimos coagidos e presos à vontade de Deus e até chegamos a questionar, a reclamar e a duvidar se Deus realmente quer o melhor para nós quando estamos vivendo determinadas situações. Mas a fé nos ajuda a compreender que o jugo de Jesus Cristo, Ele é capaz de nos conduzir no caminho certo e nos fazer chegar no lugar certo, onde nos sentiremos plenos e realizados na presença do Senhor. Então nós aprendemos que podemos ser direcionados por Jesus Cristo quando tomamos algumas atitudes especiais aqui. E Ele vai nos ensinar, por exemplo, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dizendo assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É assim que nós aprendemos a caminhar sob a direção de Jesus, sob o jugo de Jesus, quando aprendemos a confiar a Ele as nossas ansiedades, as nossas necessidades, porque o texto diz que Ele tem cuidado de nós. Se formos ler também Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, ele nos dá também algumas dicas aqui, o apóstolo Paulo nos dá algumas dicas aqui. Ele nos ensina, né? Dizendo que nós não devemos andar ansiosos. A ansiedade às vezes toma conta dos nossos corações e nos leva a tomar decisões precipitadas, a falarmos coisas que nós não devíamos falar e até pensarmos ou sentirmos coisas que nós não deveríamos sentir. Mas quando caminhamos sob a direção de Jesus Cristo, aprendemos a viver aliviando nossos corações, nossas mentes da ansiedade, das preocupações, porque aprendemos a confiar, porque caminhamos seguros de acordo com a direção do Senhor. Ele também nos ensina aqui, nesse texto, a colocarmos tudo em oração, súplica diante de Deus com ações de graça. Aprendermos a orar da forma certa, a abrir nossos corações, sem termos medo de expressarmos, de colocarmos diante do Senhor aquilo que realmente nos aflige. Fala assim, não se esqueçam das ações de graças, não se esqueçam de agradecer ao Senhor enquanto vocês colocam na presença dEle aquilo que tem angustiado os seus corações. Então, Jesus nos convida porque Ele deseja nos direcionar em nossas decisões na vida, em nossas escolhas, em nossos alvos, em tudo que pretendemos realmente alcançar. E por último, o apóstolo diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando nós colocamos esses anseios na presença do Senhor, nossos corações, nossas mentes são resguardadas em Cristo, são abraçadas pelo Senhor Jesus, porque Ele direciona as nossas vidas. Por último, Jesus nos convida porque deseja
nos ensinar a viver melhor, a viver de uma forma melhor. E Ele deseja nos ensinar uma forma melhor de conduzirmos as nossas vidas. E eu sei que às vezes estamos tão acostumados a vivermos um estilo de vida, com as mesmas escolhas, mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, que nós passamos a pensar que não existem outras alternativas. Mas Jesus, Ele realmente deseja nos ensinar. Mas como podemos aprender, né, de Jesus? Ele diz no versículo 29, na parte B do capítulo 11 de Mateus, assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Como podemos aprender de Jesus? Ele deseja nos ensinar, mas como podemos aprender dele? Simples, né? O próprio texto nos dá algumas respostas aqui. Primeiro, indo até ele, né? Precisamos ir até Jesus, e fazemos isso em oração, em busca, nos concentrando espiritualmente na presença dele, entendendo que ele nos ouve, entendendo que ele está disposto, é ele mesmo que está dizendo: vinde a mim. Então, sempre que vamos até Jesus, ele já está nos esperando, já está nos aguardando. Podemos fazer isso em qualquer lugar, em qualquer momento, sempre que clamamos por ele, sempre que o buscamos, ele se coloca à disposição. Ele mesmo falou: vinde a mim. Ele está nos esperando o tempo todo, ele está nos aguardando, né? E ele deseja nos abençoar, deseja nos ensinar a viver de uma forma melhor. Então, o próprio texto diz assim: vinde a mim, devemos ir até ele, né? A segunda coisa que devemos fazer para aprender de Jesus está ainda no mesmo texto, diz assim: sendo humilde de coração. Se voltarmos só alguns versículos acima, do versículo 25 em diante, diz assim: porque aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E aí ele começa dizendo essas palavras e encerrando esse sentido no versículo 29, quando ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ou seja, nós aprendemos de Jesus e com Jesus quando assumimos uma postura humilde diante dele, necessitado, uma postura que nos leva a compreender o que Jesus ensina, uma postura que nos leva a aceitar a vontade de Deus, uma postura que nos leva a viver aquilo que Jesus tem proposto para nós, uma postura que nos torna obediente. Eu tenho aprendido que, com o passar do tempo, à medida que vamos nos amadurecendo, nos tornando maduros enquanto pessoa, nós nos tornamos seletivos com respeito ao que queremos aprender e de quem queremos aprender. Então, à medida que crescemos, à medida que desenvolvemos a nossa vida intelectualmente, emocionalmente ou espiritualmente, precisamos aprender também a aperfeiçoar a nossa humildade para desenvolvermos dentro de nós a necessidade de continuarmos aprendendo de Jesus sempre, o tempo todo e com respeito a todas as situações. Precisamos compreender que Ele pode nos ensinar sobre todas as coisas e Ele tem a capacidade de nos conduzir, né, de uma forma mais segura, de uma forma mais agradável, de uma forma em que possamos dizer que temos aprendido a viver com Ele. Por último, nós aprendemos com Jesus à medida que caminhamos com Ele. No capítulo 11 de Mateus, versículo 29, ainda diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Como falamos um pouco atrás sobre a figura do jugo, Jesus pega o jugo e coloca sobre nós e Ele caminha conosco. Ele é o condutor, Ele está à frente, nós estamos atrelados, unidos a esse jugo para continuarmos caminhando com Ele. Então, na caminhada com Jesus, nós vamos encontrar descanso, nós vamos encontrar direcionamento, nós vamos encontrar paz,
vamos encontrar uma qualidade de vida que nós jamais encontraremos em qualquer outro lugar. Para nós é justa a troca. Para ele não foi tão justa porque ele sofreu por nós. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, pelas nossas dores, nossas enfermidades, pelas nossas decepções, pelas nossas desgraças, para nos dar vida, vida em abundância. Então, o Senhor está te fazendo um convite irrecusável. Aceite esse convite e caminhe com Jesus. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa te conduzir a mais um passo de vitória na sua vida, na presença do Senhor.